Canal Pretos FC no YouTube para falar do pacotão de reforços do Fluminense, cara. Não é fácil você contratar aí 4, 5 jogadores numa pancada hoje no futebol brasileiro. E é o que o Fluminense fez, balançando aí o mercado. A curiosidade é pela idade dos 5 reforços que estão chegando. Todos na faixa dos 30 anos ou mais. Então o Fluminense, na minha opinião, é claro, viu que tem um elenco jovem, com alguns jogadores experientes e muito experientes, como o Nenê, como o Ganso e como o Fred, e aí precisava de uma mescla. Precisava trazer mais gente com lastro, mais gente com força para suportar uma Libertadores da América e uma temporada tão desgastante. Porque o time sub-17 do Fluminense é o time dos sonhos, né? A gente viu esse menino Kaique aí, que já é um jogador realmente que chama muita atenção. Já fez um golaço recentemente e já é um jogador que já está encaminhado aí para uma saída, para uma negociação. Então o Fluminense tem sido muito revelador, mas muito vendedor também. Os jogadores não ficam muito tempo no clube. Numa Libertadores América, você precisa sim de uma equipe mais encorpada, uma equipe mais forte. Então hoje tu tem o quê? Marcos Felipe, Calegari, aí tem Nino, tem o Matheus Ferraz, tem o Egídio, tem o Lucas Claro, que foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Aí você tem o Iago, tem o Martinelli, Fred, Nenê, Ganso, né? A molecada que está vindo de Xerém, mas e a encorpada em elenco e time? E aí estão chegando aí, conforme anunciado. Vamos lá, o equatoriano Casares, jogador de 29 anos, o Corinthians já o liberou, está acertando com o Fluminense. O engraçado é o seguinte, é que recentemente o Wagner Mancini, técnico do Corinthians, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes e disse que o Casares tinha perdido espaço porque estava acima do peso ainda, um pouco acima do peso. Isso foi desmentido semana passada pelo preparador Flávio de Oliveira. Só que com detalhe, o Casares não foi escalado pelo Mancini. Inclusive no último jogo, mais uma vez, ficou fora da equipe titular. Então, o Corinthians não criou, de repente, nenhum obstáculo para a saída do Casares e não quis renovar o contrato do jogador. Havia uma possibilidade de renovação de 3 anos com ele, ou 2, mas o Corinthians preferiu liberá-lo para o acerto com o Fluminense. Engraçado que o Casares com a bola no pé é bom jogador, mas e as questões de físico, de peso e também extracampo? Vamos ver se o Fluminense consegue administrar essa situação. Aí, zagueiro Manuel, que estava no Cruzeiro, pediu para não enfrentar o Atlético. Então isso já dava um tom realmente que ele queria sair. É um zagueiro que foi razoável no Corinthians, na Série B pelo Cruzeiro no ano passado não conseguiu jogar bem, porque o time também não ajudou. Chega para compor elenco, chega para ser reserva no Flu. David Braz, sempre gostei desse zagueiro, mas o último ano dele no Grêmio realmente foi um jogador até abaixo das suas possibilidades. Ele chegou muito bem ao Grêmio em 2019, sempre foi boa opção em um ano para o Jeromel e para o Kahneman, mas da metade de 2020 para cá, depois da parada da pandemia, o David Braz não foi mais o mesmo jogador. Mas acrescenta em nível de elenco, claro, até para jogar de repente como titular. Aí temos dois centroavantes. Será que o Flu precisa tanto assim de 2 caras tão experientes que já tem o Fred? Ou o Fred realmente está mais para lá do que para cá, em termos físicos, eu quero dizer, porque técnicos ele é muito bom. Então, talvez contando com que o Fred não aguente uma temporada tão desgastante, o Fluminense foi atrás do Abel Hernandes, Uruguai que está encerrando o contrato com o Internacional e vai rescindir, não vai permanecer. O Abel Hernandes é um zagueiro, é um centroavante mundialista, é um cara que já disputou Copa do Mundo, pegou uma geração de Luis Suárez e Cavani no Uruguai, nunca conseguiu se firmar como titular, mas é um jogador de bom valor, é um cara que pode jogar no Brasil, sim. Então acho que o Abel Hernandes para uma Libertadores tem lastro, tem experiência para ser uma boa opção. E o Raul Bobadilla, jogador do Guarani do Paraguai, centroavante forte, centroavante de área, talvez com uma característica mais de choque também, 33 anos, solicitado aí pelo Roger Machado. O Fluminense encorpa o elenco. O Fluminense tem o Samuel Xavier, ainda tem o volante Wellington também, jogadores que chegaram para, vamos dizer assim, agregar, né? Para dar corpo e dar lastro para a molecada que tem muito talento, a molecada que está chegando ao time principal do Fluminense. Eu adoro o Fluminense tem que ser protagonista sempre, e com meu amigo Roger Machado, que nos últimos anos aí ele mesmo eu acho que faz uma autocrítica, sempre cumpriu alguns trabalhos com um prazo interessante, mas sempre acabou deixando os clubes de uma maneira, não vou dizer estranha,
mas de uma maneira sempre com alguma questão a ser resolvida, né? Foi assim no Grêmio, foi assim no Palmeiras, foi assim no Atlético Mineiro e agora foi no Bahia. Acho que o Roger precisa aí encaminhar um trabalho de médio e longo prazo para que ele se firme definitivamente no futebol brasileiro. Vida longa ao Fluminense, que terá um grupo difícil na primeira fase da Libertadores da América, com o River Plate da Argentina, que é favorito para ficar em primeiro, mais o Independente Santa Fé da Colômbia, que sempre é chato, com tradição em Libertadores da América em termos de participações, mas é um time chato, time tradicional. E aí entra o vencedor de Bolívar ou Júnior de Barranquilha. O Júnior de Barranquilha tem sido presente constantemente aí na Libertadores, inclusive ficou no grupo do Palmeiras e do Flamengo recentemente. E o Bolívar joga na altitude, né? Vive da altitude. Então aí eu acho que seria bem melhor para o Fluminense pegar o Júnior, né, na fase de grupos da Libertadores da América. Canal Pretos FC no YouTube, que o futebol brasileiro sempre se movimente, tenha grandes times e com grandes atuações em grandes competições. Conto com a ajuda de todos vocês aqui também, para que me ajudem a chegar aos 100 mil inscritos, para eu receber aquela placa do YouTube, contando, é claro, com muito conteúdo para todo mundo que passa por aqui. Um grande abraço, até a próxima e saúde sempre.